Paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros e estou aqui para mais uma pré-aula da revista EBD Betel Dominical Adultos, né? Hoje nós estaremos aqui comentando sobre a lição de número 13, que tem como título O Deus Uno e Trino. Texto áureo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos. Amém. 2 Coríntios 13, 13. Então, essa é uma oração de Paulo, né? Quando ele finaliza a carta lá em Coríntios, né? Ele faz essa oração e esta oração, como uma declaração profética, né, é usada, né, por nós, assembleianos, né, Madureira, para finalizar os nossos cultos, né? Então, quando a gente está falando dessa declaração profética, nós vamos perceber que ela é carregada de promessas, né? De promessas que são palavras de bênção sobre a nossa vida, né? Para que nós possamos alcançar essas promessas, né? Para que sejamos dignos, né? De total credibilidade, né? Na autoridade, na soberania de Deus sobre a nossa vida, para que se cumpra, né? Todas essas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Então, vamos ver a verdade aplicada. A doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Textos de referências está em João 10, no verso 30, João 14, nos versos 10 e 11, e no João 15, nos versos 16, que eu gostaria de ler com vocês, né? Para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, aqui nós podemos já perceber esse Deus trino, né? Esse Deus Pai, esse Deus Filho e esse Deus Espírito Santo, né? Então, nós vamos ver aqui que é os três em uma única pessoa. Então, Jesus aqui, ele deixa bem claro para nós que os três trabalham junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles caminham em conformidade um com o outro, cada um na sua função, mas sem sair da mesma essência, né? Então, nós vamos ver que Jesus, ele esteve aqui na terra como homem, né? Para nos resgatar, né? E teve conosco aqui esse relacionamento, né? Então, nós vamos ver que quando Jesus ele retorna para o Pai, ele fala, né, para os discípulos que ele enviará um Consolador, né? E esse Consolador é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos dizer que nós somos o quê? Nós somos templo desse Espírito Santo, logo nós somos a casa de Deus. Então, por isso, nós temos que ter todo esse cuidado, todo esse zelo com onde nós vamos, com o que nós fazemos, né? Como nós utilizamos esse templo, porque ele é morada do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja, né? Que o Senhor um dia virá buscar. Amém? Então, Jesus, ele fala, né? Ele fala que ele vai, né? E vai guardar lugar para nós, né? E aqueles que guardaram os mandamentos dele, aquele que ama ele, é amado também pelo Pai. E ele e o Pai, eles farão morada em nós.
né? Então, se o Senhor, Deus, né, Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo habita em nós, então, meus amados, não é fácil, né, nós como seres humanos, como pessoas, compreendermos desse Deus uno, né, sendo agora trino. Mas durante a lição nós vamos compreender, né, todo esse processo dessa trindade de Deus, né? Então nós sabemos que é impossível, né, a gente imaginar três pessoas, né, trabalhando da mesma forma, com o mesmo sentido, com os mesmos objetivos, com a mesma essência. Mas isso, o homem natural, ele não pode compreender. Só iremos compreender com a presença do Espírito Santo em nós, né? Então, sabendo que isso no sentido físico, né, no sentido literal físico, seria impossível, mas em se tratando do sentido espiritual, nós vamos perceber, né, que isso é possível na pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E nós também vamos ver que nós sabemos que Deus, ele não habita em templo construído pelas mãos do homem, né? Então, Deus, ele habita no templo que ele mesmo fez, né? E esse templo que Deus fez somos nós, né? Então, sabemos também que Deus, ele não se divide e ele não se multiplica, porque Deus é imutável, né? E a sua essência fala isso para nós, que Deus é imutável, que ele jamais vai mudar, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, meus amados? Então, nós vamos para a introdução, que diz assim: o presente estudo acerca da Trindade oportuniza profunda reflexão sobre o mistério, né? Um só Deus em três pessoas. No Ser Supremo há uma só natureza, uma só essência, uma só substância que subside nas três pessoas divinas. Vamos para o tópico de número 1. O Deus Pai. O Deus Pai é o único Senhor, único no seu gênero ou espécie indissociável, um Deus único, que consta de três, um só nome, para definir três coisas ou aspecto. Mas essa divisão, ela é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica. Ou seja, aqui, essa divisão aqui, ela não é corpo e alma, né? Então, ela é puramente didática para que nós possamos compreender, né, como esse Deus único, né, ele vai estar, né, sendo dividido em três pessoas, ou seja, puramente didático para compreensão, né? Então, Paulo, ele relata que as três pessoas, né, são três pessoas, mas sem deixar a harmonia, né, e posicionando cada um na sua atividade, né? Então, quer dizer que Paulo vem falando para nós aqui sobre essa trindade, mas ele ressalta muito bem que são três, em um é a mesma natureza, é a mesma essência e é o mesmo objetivo. Então, essa separação, ela é somente didática para que nós possamos compreender, né, esse processo, né, de ação de Deus sobre nós, né? Então, aqui nessa divisão aqui dessas três pessoas, as referências bíblicas, né, que estão
mostrando aqui na lição, elas vêm, né, mostrando para nós que Deus, ele é único. Aí fica a pergunta, então, né, como? Onde é que fica Jesus Cristo, né? Onde está Jesus? Então, nós vamos voltar lá no início, né, do capítulo aí do Evangelho de João, no capítulo 1, do 1 ao 4, nós vamos perceber aí, né, a descrição, né, de Jesus aí, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Então vejam aí que desde o princípio, né, fala que ele era Deus. Né? Então o Verbo, que era a palavra de Deus, né, o Verbo que era a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? E já fala que tinha um espírito ali, que é o espírito, estava ali, né? E então nós vamos ver que desde a criação o Senhor nunca nos abandonou, né? Voltamos lá no Éden, né? Com Adão e Eva, nós vimos o cuidado de Deus ali, né? Quando Deus os criou, né? Deus se relacionava com eles, né? Deus promovia para eles, Deus supria eles de todas as suas necessidades, né? Então, nós podemos ver que Deus, ele nunca, né, nos abandona. Então, a partir da queda do homem, Deus, ele já tinha um plano, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele planeja, né? Então, por isso ele sabe de todas as coisas. Então, dentro desse plano de Deus, né, para resgatar o homem, né, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? Que aqui nós vimos que fala que no princípio era Verbo, então no início de tudo ele era só palavra, né? Sabemos que Deus criou todo o mundo, né, e tudo que nele existe por meio da sua palavra. Então, ao enviar, né, Jesus Cristo também, né, então esse Verbo, né, se fez carne aqui. Então nós vamos ver aqui que Jesus, ele se tornou homem, né, de carne e osso, né, e veio viver em nosso tópico 1.1, o Criador. Então nós vamos ver aqui que o Criador, nós já sabemos que o Senhor, ele é o Criador de tudo e de todos. Ele, né, foi quem nos fez pela sua palavra, né? Então, vemos aqui que a soberania de Deus sobre a criação, né? E como ele se comportou diante de tudo aquilo, Deus olhou para tudo que ele criou e ele achou que tudo era muito bom. Então, Deus, ele ficou muito feliz com o que ele fez, porque tudo que Deus faz é bom, né? Então, vai depender de nós, né? Que nós possamos continuar bom, que nós possamos continuar com os frutos do Espírito, né? Então, então tudo que Deus fez, fala aqui, que é muito bom, é perfeito. Quando nós olhamos a natureza, vemos essa relva linda, né? Olhamos os passarinhos, né? Os animais selváticos, as águas dos rios, né? Então, nós observamos tudo aquilo e sentimos a presença do Senhor, né? Nós vemos que o Senhor, ele é perfeito em tudo que faz, né? E essa perfeição, a gente pode imaginar que nenhum artista, nenhuma pessoa, né, que tenha dom para criar um desenho, uma imagem, jamais, né, isso vai chegar, né, próximo à criação, né, que Deus criou e que Deus, né, fez aí.
Então, nós vamos ver que Deus, né, as suas obras são perfeitas, né? Se caso aconteceu algo de errado, foi justamente devido à intervenção humana, né? Então, que a gente percebe aí, a gente vê as florestas sendo devastadas, desmatamento, são os animais que são em extinção, né? Os rios que mudam seu curso. Então, tudo isso nós vamos perceber que essas coisas acontecem por causa de nós, né, dos humanos, por causa da nossa ação sobre a natureza criada por Deus. Porque tudo que ele fez foi perfeito, e nós chegamos e a gente, onde chega, a gente já destrói, e a gente já quer mudar, a gente, né? Então, que nós possamos ter essa sensibilidade, né, sobre a criação, que nós possamos ter o cuidado de ensinar os mais jovens, né, a valorizar a natureza, as coisas que Deus fez, né, que a gente não pode chegar e destruir, né, simplesmente porque nós queremos diferente. Então, nós vamos aprender aqui com essa criação perfeita do Senhor, que tudo que Deus fez foi para a sua própria glória, não foi para que nós pudéssemos, né, querer nos gloriar, né, diante da criação de Deus, porque toda honra e toda glória em tudo e em todos seja dada ao Senhor, né? E só a Ele pertence esta glória. Então, nós vamos ver aqui que nessa criação surgiu algumas palavras onde nós vamos perceber a presença da Trindade, né? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ali nós vamos perceber a presença, né, de mais alguém, né, junto com Deus. Então, aqui, estudando sobre a Trindade, então nós podemos perceber a presença, né, de outros, né, juntamente com o Senhor na formação do mundo, né? Então, existe também, em alguns lugares, né, a palavra Elohim, né? Então, a palavra Elohim, ela quer dizer a divindade de Deus, né? Então, quando se pronuncia Elohim, a gente está falando sobre essa divindade ou sobre essa trindade de Deus, né? Vamos para o 1.2, que fala sobre o sustentador, né? Aqui, então, nós vamos ver que Deus, ele é o sustentador de tudo que existe. Além de ser o criador, ele também é o mantenedor de tudo, né? Às vezes, quando nós estamos em tribulação, às vezes quando estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, né? Que aquilo pesa sobre nós, né? Nós percebemos, às vezes, que nem as nossas orações são ouvidas, né? Então, a gente fica, às vezes, até desesperado, desesperançado, né? Então, a gente fica sem entender quem pode nos valer nesta hora, né? Então, meus amados, eu quero dizer aqui para vocês, né, que o nosso porto seguro, que a nossa âncora, né, que a nossa força é o Senhor. Então, nós temos que estar pautados na palavra, temos que aumentar a nossa fé a cada dia, buscar o Senhor, né, todos os dias, em todas as coisas, colocá-lo em primeiro lugar, que nós possamos dar prioridade para o Senhor na nossa vida e em tudo, mesmo na tribulação, que nós possamos lembrar que nós temos um Criador, que é Ele que nos criou, e é Ele quem vai nos manter, é Ele que vai nos sustentar, através do seu Espírito Santo que habita em nós, né? Como nós já vimos, né? Nós somos morada de Deus, então nós não conhecemos a força que temos, né? Porque esse Espírito que habita em nós, ele nos fortalece, ele nos dá, ele nos encoraja, né? É ele que vai estar nos sustentando, né? Porque fala que, apesar de todas as nossas falhas, Deus nos ama,
Deus nos ama de tal maneira, então é incondicional, né? Então basta que os meus olhos se voltem para o Senhor, né? E que o Senhor Deus, né, que Ele nos deu esse espírito de amor, esse espírito de esperança, esse espírito de consolo, né, que é o Espírito Santo que está em cada um de nós, né? Então, que nós possamos fazer desse amor que está em nós, né, uma ponte, né, de moderação, onde nós possamos passar as nossas tribulações, mas crendo, né, na certeza de que nós vamos ter a vitória, porque o Senhor é conosco, porque Ele está em mim, porque Ele está em você, porque Ele habita no nosso ser, porque Ele nos controla, Ele nos governa. Basta que nós deixemos o Senhor falar, né, em nós, ouvirmos a voz de Deus e seguirmos os seus conselhos, porque o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você é muito maior do que o que nós imaginamos, né? Se nós soubéssemos, né, o quanto o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, né? Talvez nós não passaríamos por tanta tribulação, mas eu quero deixar aqui, né, uma palavra profética na sua vida e na minha vida também, né? Que nós possamos, né, ver o Senhor como nosso único sustentador. Porque assim como nós criamos os nossos filhos, nós temos obrigações com eles de cuidar, de alimentar, de dar uma boa saúde, né? Então, é isso também que Deus quer para nós. Deus quer muito mais, né? Porque quando a gente quer para o nosso filho, a gente faz o possível, né, para proporcionar somente coisas boas para os nossos filhos. Então, Deus também, Ele é assim, Ele age assim conosco. Deus tem sempre o melhor para nós, por pior que seja a situação, que nós possamos, né, voltar, porque o Senhor, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, né, Ele é a rocha. Então, nós sabemos que se Ele habita em nós, nós temos essa força, né, que nos vai nos mover, né, para que nós possamos superar todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, amém? Vamos para o 2.2, o 1.3, né? Então, aqui no 1.3 está falando que o Deus é o provedor, né? Então, nós vimos que Deus é o criador, né? E que Ele é o sustentador. E agora, então, nós vamos ver que Ele é o provedor. Então, Ele criou, Ele sustenta, Ele provê as nossas, né, nas nossas dificuldades. Sabemos que Deus é fiel, né, e Ele providencia tudo que nós precisamos para viver. Então, se Ele nos criou, né, Ele é o nosso sustentador, então Ele é o nosso provedor. Então, se Ele quer sustentar a nossa vida, então Ele vai prover condições para que nós possamos viver uma vida com alegria, uma vida com abundância, né? Então, essa é a vontade de Deus para nós, né? Quando nós vemos que Deus, Ele nos deu a vida, primeiramente, Ele nos deu condições de crescer, né? Ele nos deu condição de estudar, né? Ele promove para nós um trabalho, para que nós possamos tirar o nosso sustento, nosso pão de cada dia, né? É Deus quem prover para nós os nossos amigos, sabe? Aqueles amigos que a gente, né, tem, não são muitos, mas todo mundo tem seus amigos, aquelas pessoas com quem a gente pode contar, né? Tanto nas horas fáceis quanto nas horas difíceis, né? Então, a gente sempre tem esses amigos, e esses amigos provisão de Deus, né? Deus vai prover para nós essas pessoas, esses anjos, né? Para estarem ao nosso lado, para nos abençoar nas nossas dificuldades e também para festejar conosco nas nossas horas de alegria, né? Porque a palavra de Deus fala, né, que chorai com os que choram, né? E se alegra com os que se alegram, né? Então, é assim, os amigos que Deus, né, envia para nós, né? Então,
Isso são algumas, né, das coisas que o Senhor envia para nós. Sabemos que Ele envia muito mais. Nós é que não temos a sensibilidade de perceber quão grande é as coisas que o Senhor tem colocado à nossa volta, né? Nós não temos a sensibilidade para perceber as provisões de Deus sobre a nossa vida. Às vezes, depois, quando passa o problema, a gente olha para trás e a gente pensa, nossa, foi a mão de Deus. E realmente foi a mão de Deus, né? O provedor, nosso provedor, né? Aquele que tem, que conhece todas as nossas necessidades e sabe daquilo que nós precisamos no momento certo, né? Que ele chega e traz a bênção para nós, né? Então, nós sabemos que ele é o controlador de tudo, que tudo está nas mãos de Deus, né? Então, meus amados, que ele determinou todas as leis, né? Então, que nós possamos, né, conhecer, né, a vontade do Senhor, deixar que ele controle tudo à nossa volta. Sabemos que ele é o nosso sustentador, né? E que Deus, ele nos criou, né? Então, ele sabe de tudo, sabe de todas as nossas necessidades, né? E por isso ele provê, né, tudo aquilo que nós necessitamos. Porque às vezes a gente reclama, ai, mas eu só tenho isso. Mas é porque Deus te deu só isso, porque Deus sabe que é disso que você está precisando. Porque no momento certo que você precisar de algo mais, tenha fé, tenha certeza que o Senhor, ele vai prover, ele vai usar situações, ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas para nos entregar, né, aquilo que nós estamos necessitando no momento, né? Então, a palavra de Deus, que é uma palavra que não falha, Deus não mente jamais, então é promessa que ele nos criou, ele nos sustenta e ele provê tudo aquilo que nós necessitamos, né? Vamos ver aqui alguns versículos bíblicos, né, que vai estar falando sobre essa sustentação, que Deus, ele sustenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? Então, lá em Jó 10, 12, Jó vai estar falando lá que o Senhor cuida do seu espírito, né? Em Mateus 6, 30 ao 33, Deus vai estar falando, né? Que para nós não preocuparmos com o que comer, com o que beber, né, com o que vestir, né? Deus vai mostrar para nós, olha lá as aves do campo, né? Então sou eu que cuido, olha para elas como elas são lindas, né? Então é assim que nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, né? Deixar que ele toma conta, que ele fala para nós, não preocupa, né? Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, né? Então o Senhor está dizendo para nós assim, confia em mim, que no momento certo, na hora certa, eu estarei fazendo, né, aquilo que você necessita, eu vou estar te dando o socorro preciso, eu vou estar te dando o livramento do Deus Filho. Então, nós falamos do Deus Criador, né, do Deus soberano, sobre tudo, sobre todos. Então, agora nós vamos falar sobre o Deus Filho. Falando aqui no Deus Filho, nós vamos ver que as três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, né? Mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna, né? Então, apenas as manifestações são diferentes, mas eles são a mesma pessoa, com a mesma essência e eles são indissociáveis, ou seja, um não existe sem o outro. É verdade, né? Então, nós vamos ver aqui que Jesus, ele foi... Paulo diz que o homem natural, ele não vai entender isso, né? Mas só conseguiremos entender se o Espírito Santo estiver em nós. Aí nós vamos entender, porque nós vamos estar
lembrados pelo Espírito Santo de tudo aquilo que Deus fez, de que Deus faz e de que nós cremos que Ele ainda irá fazer, né? E nós vimos lá na palavra no início, que no início era só a palavra, né? Mas que agora Deus, né? Ele verbalizou e Jesus veio ao mundo através da palavra do Senhor. 2.3, né? O Salvador. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, aqui nós vamos falar sobre, né, que Jesus agora, ele é o nosso Salvador, então ele vai abrir para nós um novo caminho em direção ao Pai, né? Isso nós vamos encontrar lá em Hebreus 10, no verso 20, né? Então, tá falando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tirou o pecado do mundo, ou seja, né, Jesus, né, é o Verbo que se fez homem, né? Então, aqui nós vamos estar falando sobre essa obra salvífica de Deus, né, de Cristo, né, que custou um alto preço, preço de cruz, né? Nós sabemos que o nosso Senhor, né, ele derramou o seu próprio sangue, né, em prol de toda a humanidade, né? Então, essa foi a sua grande obra salvadora, né? Por isso que nós o consideramos como o Salvador, porque ele veio e levou todas as nossas dores. Então, ele foi morto, crucificado ali, né? Para o perdão dos nossos pecados, né? Isso porque esta obra dele foi uma obra perfeita, foi uma obra completa, né? Não ficou nada a desejar, né? Então, nós vamos ver que nós temos, né, nesta obra perfeita, a garantia da salvação, da vida eterna, né? E assim, então, nós podemos desfrutar de alguns, né, benefícios que nos leve à salvação. Bem, então, essa obra vívica de Deus, ela é uma vez reconhecidos com Deus, fomos vivificados com Ele quando estávamos mortos em ofensas e em pecado. Então, Efésios 2,15, né, vai estar dizendo para nós sobre isso, né? Então, por causa das nossas transgressões, né, o nosso Senhor teve que passar por todas essas provas, né? Mas graças a Deus, ele era o próprio Deus, ele venceu todas elas, né? E nós que temos o próprio Deus em nós, né, como o Espírito Santo, com Espírito Consolador, nós também venceremos todas as nossas batalhas, porque o Senhor está na nossa frente e com Ele a vitória é certa, né? Então, assim, o Espírito Santo de Deus, né, ele opera em nossa vida, né, injetando em nós esse desejo de cada dia mais conhecer o Senhor, de estar na sua presença, de buscar, né, a presença de Deus, né, porque Ele que é a nossa fonte de água viva, né? Então, essa água viva, né, que é Jesus Cristo, né, que está jorrando em nós e que nós, né, temos que encher e transbordar, ou seja, nós temos que conhecer a palavra e levar, temos que conhecer a palavra e levar. Então, isso é encher e transbordar, né? Ou seja, Salmo 42, 12 e no 4, 10, né? Então,
nós vamos ver isso lá, essa presença de Deus, né? O Espírito Santo injetando em nós essa presença de Deus, esse desejo, essa vontade de estar cada dia mais maravilhoso, né? Quando a gente está assim, com o Espírito Santo movendo, né? As nossas vontades, a gente quer estar trabalhando na obra de Deus, a gente tem uma força tremenda que a gente não sabe de onde, né, que vem aquele desejo, não, eu quero estar com o irmão, eu quero ajudar, eu quero fazer parte, né, eu quero estar. Então isso é um mover do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, e isso é que faz produzir o reino de Deus, né? É esse Espírito Santo que move em nós. Tem, né, um hino que diz que às vezes até com esse gemido inexprimíveis, né? Quando nós não conseguimos, ele intercede por nós, né? E ele nos ajuda, nos abençoa, né? Então ele nos capacita, né? Para que todos nós possamos alcançar a salvação. Então, é por meio do Espírito Santo, né, com a presença, né, de Jesus como nosso intercessor, como nosso salvador, como nosso mediador, né? Então, nós vamos ver que a consequência da vivificação espiritual e a disposição de pregar o Evangelho, ela nos é dada pelo Espírito Santo, né? Então, meus amados, então nós vamos ver que a obra, ela essa é a obra salvífica de Deus, né? De Cristo, né? Que pagou um alto preço, né? Então, o alto preço do resgate, né? Em nosso favor, livrando-nos, né? E glorificando, né? E a glorificação de Deus em tudo e em todos, né? Então, essa é a dimensão da vida eterna, né? Então, por meio do Evangelho, nós temos, né, o privilégio de alcançar essa vida eterna. Amém? Vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3, nós já falamos do Deus, né? Deus Pai, aquele que é criador, aquele que cuida, aquele que provê. Falamos do Deus Filho, que é o nosso advogado fiel, né? Que só se chega a Deus por Jesus Cristo. Vimos que ele é a única verdade, né? E agora nós vamos ver sobre o Espírito Santo, né? Fala que o Espírito Santo, ele tem muitas funções, ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus nos falou, né? Isso está lá em Jó 14:26, na palavra de Deus. Está dizendo assim: então, ele é o próprio Deus em espírito, né? E o Espírito Santo tem suas funções. Ele nos ensina todas as coisas. Então, é o Espírito Santo que nos ensina como nós devemos proceder, como nós devemos agir, né? Como nós devemos estar. Então, é o Espírito Santo que nos ensina tudo isso. É ele que nos ensina a ter desejo, né, pela palavra de Deus. É ele que nos ensina a fazer o bem, né, que nós conhecemos lá os frutos do Espírito, que é bondade, mansidão, amor, domínio próprio, né? Então, essas coisas é tudo o Espírito Santo que vem nos ensinando, né? Então, ele nos ensina coisas, né? E também ele faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Então, o Espírito Santo, ele é essencial na nossa vida, né? Então, sem o Espírito Santo, jamais nós vamos ter condição de ter a nossa salvação eterna, né? Então, é ele quem nos move, é o Espírito que nos move. Vamos para o
O 3.1, vamos falar desse Espírito Consolador. Então, o Espírito Santo é Consolador. Jesus chama o Espírito de Consolador. Lembra quando ele voltou para o Pai, ele disse: eu vou, né, preparar lugar, mas eu vos deixo um Consolador. Né? Então, nós recebemos esse Consolador em nosso ser. Então, é o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós, né? E esse Consolador, ele é alguém que Jesus deixou para nos ajudar. Por isso está falando que ele é o nosso Consolador, ele é o nosso ajudador, né? Viu aí? Que ele nos faz lembrar, ele nos ensina as coisas, ele nos faz lembrar da palavra, né? Então, por isso, ele é chamado, né? Ele foi chamado para nos ajudar, né? Então, ele habita nos seguidores de Jesus para sempre e ele atua como um emissário, ou seja, ele leva a mensagem, né, até Jesus, e Jesus leva até Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Quando nós estamos tristes, ele nos orienta, né, ele nos consola, nos traz uma palavra, nos traz um hino, nos traz uma pessoa, né, para falar conosco. Então, o Espírito Santo, ele está sempre buscando nos consolar, né? Então, e ele deve habitar conosco e está em nós. Em João 14:17 está falando isso, né? Então, que ele habita, ele está conosco e habita em nós. Então, o Espírito Santo, né? Então, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E ele tem muitas funções, né? Então, como a gente viu, é ele que nos ensina todas as coisas, né? Então, o Espírito Santo é ele que vai nos equipar, né? Ele vai nos equipar, é ele que vai nos direcionar, né? Ele que vai estar nos ajudando a viver uma vida verdadeiramente com Cristo, né? E isso para a glória de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, né? Então, todo aquele que recebe o Espírito Santo dentro de si mesmo, nós temos o maior poder que existe, né? Lembra quando eu falei anteriormente que nós não conhecemos o poder que nós temos no Espírito Santo? Então, ele é o nosso maior poder, né? Então, a terceira pessoa da Trindade operando poderosamente. Então, ele é a terceira pessoa, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, a manifestação do Deus Espírito é essa, é de nos dar força, nos conduzir, nos direcionar, nos abençoar, levando as nossas orações, as nossas petições, né, ao Pai. Então, o fruto do amor, em Gálatas 5:22, está dizendo o quê? Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, justiça, e por aí vai, né? Então, meus amados, se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho que manifestar tudo isso. Eu não posso ser uma pessoa agressiva, não posso ser uma pessoa amarga, eu não posso ser uma pessoa injusta, eu não posso ser uma pessoa que não demonstra nenhum tipo de sentimento bom, de paciência, né? Eu tenho por obrigação, se eu sigo a Jesus, se eu conheço a verdade, e é ela que vai estar me libertando de tudo o que não é bom aos olhos do Senhor, né? Lembramos do livre-arbítrio,
Eu sou livre para escolher se eu quero permanecer com os frutos do Espírito ou se eu quero lançar o Espírito Santo fora de mim, né? Porque se nós entristecermos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Então, meus amados, nós temos que agir de acordo com a verdade de Cristo, para que o Espírito dele permaneça em nós, amém? Então, nós vamos ver aqui o Espírito Santo, né, como esse consolador, né? Então, ele atua como emissário e intercede por nós, nos consolando e nos confortando, né? Então, em 1 Coríntios 6,19 diz assim: nosso corpo é santuário do Espírito Santo proveniente de Deus. Então, meu corpo é a casa de Deus, é morada do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Por isso, eu tenho que ter muito cuidado com aquele livre-arbítrio que me é dado. Eu tenho que saber até onde, né, eu sou livre. Eu tenho que andar de acordo com a palavra que me é ensinada, né? Então, para isso, eu tenho um consolador, né, que veio em mim morar, que habita em mim e que é o próprio Deus. Se eu sou Deus, eu não posso andar por aí fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, né? Amém, irmãos? 3:2, o convencedor. Então, o Espírito Santo também ele atua como convencedor, né? Ele nos convence dos nossos pecados, né? Através da sua ação. Nós somos capazes, né, de pensar, de fazer uma análise, uma autoanálise, e ver onde nós erramos, para que nós possamos nos redimir, ou seja, para que nós possamos pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, pedir perdão, né, ao Espírito Santo, e para que nós possamos novamente voltar a ter essa comunhão. É Ele quem nos convence disso. A gente, pela gente mesmo, a nossa natureza, ela não vai, o orgulho que nós temos vai nos encher e não vai nos deixar, né? Nós fazer essa autoanálise e pedir perdão, né? Então, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos vai colocar nessa condição para que nós possamos, né, nos redimir. Então, e aí é ele que faz a gente ter o discernimento do certo e do errado, né? É o mover do Espírito Santo que mantém a igreja, que sou eu, que é você, viva. É esse mover do Espírito. E então nós vamos ver que ele quem é ele quem conhece, né, as nossas necessidades, por isso ele nos convence. Ele sabe, naquele momento, que nós estamos precisando, e ele nos faz lembrar da palavra de Deus, e ele nos faz lembrar daquilo que nós fizemos, né? Os mais ocultos, né, das nossas atitudes errôneas, ele vai nos lembrar, para que nós possamos pedir perdão. Então, ele nos convence, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele é o Espírito Santo que vem e nos convence de tudo isso, né?
Amém? Vamos para o 3.3, o intercessor. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, ele intercede por nós, aquelas horas que nós não conseguimos nem orar, nem falar com Deus, que nós estamos ali só gemendo, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele é aquele que examina, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, quem é que examina os nossos corações? É Jesus, né? Então, Jesus, Deus, né? Ele conhece, ele sonda, ele sabe as necessidades do nosso coração. E então, o Espírito está ali intercedendo, porque sabe que Deus conhece, sabe que Ele sabe da nossa necessidade, que naquele momento nós estamos sem condição de expressar verbalmente, então o Senhor está ali apenas sondando o nosso coração, né? Por isso que às vezes a gente fala, eu oro em silêncio. Quando você está orando em silêncio, o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós e o Senhor está sondando se realmente, né, nós estamos em verdade e em espírito. Por isso que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Porque no momento que nós estamos adorando ao Senhor em espírito, ele está sondando qual é a nossa verdadeira intenção. Então, né, que nós possamos, pela nossa fé, né, que nós possamos crer em Deus, crer na Trindade e na Trindade em unidade, ou seja, Deus. Amém? Vamos para a conclusão. Por tudo que se deve agradecer, devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado também o mistério, aceitando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos santifica. Amém. Fique na paz, fique com Deus.